fizesse que quiser, o que eu quero seria. Olá, tudo bem? Mais uma vez, muito obrigado por nos acompanhar, muito obrigado por conosco caminhar e por permitir com que essa mensagem chegue muito longe. Nós só sabemos meditar. Você que tem capacidade de compartilhar e permitir com que muitos possam ter essa mensagem. Tudo bem, hoje teremos uma mensagem que tem como tema o silêncio dos profetas. O silêncio dos profetas. Na verdade, temos acompanhado o que tem acontecido especialmente neste 2020, no mundo em que vínhamos tendo milagres em qualquer canto, vínhamos tendo maravilhas em qualquer canto, num mundo em que em cada esquina você encontrava profeta, num mundo em que em qualquer bairro, mercado, em qualquer canto você sempre encontrava um profeta. E desta vez decidimos fazer esse vídeo que tem como título O Silêncio dos Profetas. Para não perdermos muito tempo, abra sua Bíblia no livro de Números, capítulo 12, versos 6. Assim diz na minha tradução: escutem, diz Deus. Agora, escutem o que vou dizer. Quando há profetas entre vocês, eu apareço a eles em visões e falo com eles em sonho. Em outras palavras, estão a dizer que um profeta é a boca de Deus. Deus aparece a um profeta e fala com eles por meio de quê? De visões e sonhos. Acompanhamos muitos casos. Falamos do próprio Moisés, foi um grande profeta de Deus. Recebia visões de Jeová e ao mesmo tempo transmitia o conhecimento, a informação ou a mensagem ao povo. Ao mesmo tempo, Moisés era a boca de Deus naquela altura. Continuando também vamos encontrar muitos profetas. Falo de Jeremias, Isaías, falo de Amós. Muitos profetas apareceram e sempre foram boca de Deus, falando ao povo, anunciando a mensagem que vinha do próprio Jeová. Por essa razão que Deus nos diz: olha, quando há um profeta no meio de vocês, se existe um homem intitulando-se um profeta, ou seja, se existe um profeta, eu apareço a ele e falo com ele por meio de sonhos e visões. Aqui é Deus falando através de profeta. Tudo bem? Se continuarmos com essa trajetória, encontraremos muita coisa que acontece no nosso mundo atual. A palavra de Deus também no livro de 2 de Reis, capítulo 17, versos 13. O Senhor Deus havia mandado mensageiros e profetas, deram o seguinte aviso a Israel e a Judá: abandonem os seus maus caminhos, obedeçam os mandamentos que estão na lei, que eu dei aos seus antepassados e que entreguei a vocês por meio dos meus servos, os profetas. Quando lemos o livro de Amós, também nos diz: nada Senhor Jeová fará sem primeiro revelar aos seus servos, os profetas. Os profetas são a boca de Deus. Deus fala conosco através dos profetas. Agora, o que a palavra de Deus nos diz? Olha, eu mandei mensageiros, eu mandei os meus servos. Que servos são esses? São os profetas. E qual é a mensagem dos profetas de Deus? Eles vêm para nos advertir, eles vêm para poderem nos fazer voltar aos caminhos de Deus. Eles vêm para nos ensinar o caminho certo por seguir. Por essa razão, que sendo profetas mensageiros de Deus, eles só trazem uma mensagem divina, não é uma mensagem que vem deles. Mas, ultimamente, parece que as coisas já mudaram. Parece que já os profetas que se levantam agora já não ensinam sobre os mandamentos de Deus, muito menos a lei do mesmo Deus. Amigo, se perguntasse a um dos profetas que tu, em algum momento, já conversaste com ele sobre os mandamentos de Deus, começaria a te dar voltas. Se lhe perguntasse o número dos mandamentos, talvez te diria que são 2. Ou no mínimo te diria que são 10. E falando de 10, ia refutar alguns. Para ver que em algum momento esses profetas que se levantam ultimamente têm mais conhecimento nas coisas que têm a ver com o bem-estar na terra e pouco têm um conhecimento daquilo que é a vontade de Deus, muito menos do próprio santo e maravilhoso mandamento de Deus. E esse mandamento que nos revela aquilo que Deus é, em outras palavras, o caráter de
Deus. Por essa razão, pegando a palavra de Deus, o que é que nos diz? Eu mando os meus servos, assim como mandei aos vossos antepassados, e permitem com que vocês voltem aos meus caminhos. Estamos num mundo perverso. A verdade é que nós precisamos de profetas. Não devemos negar isso. Nós precisamos de profetas como nunca tivemos antes. Por quê? Porque estamos num mundo perverso. Assim como na antiguidade, num tempo em que Israel estava envolvido em pecados, Deus sempre enviava profeta. Quando Isaías levantou num tempo em que o povo não tinha uma comunhão com Deus. Quando Deus enviou Elias, era num tempo difícil. Quando Deus levanta Amós, quando Deus levanta Ezequiel, quando Deus levanta Jeremias, quando Deus levanta muitos outros profetas, levanta num tempo de caos. E a Bíblia nos diz, no tempo do fim, muitos pecados vão se multiplicar. E ao se multiplicar, o amor iria se esfriar. Precisamos de profetas, precisamos de homens de Deus, precisamos de homens que se consagram, precisamos de homens que nos ensinam aquilo que é a vontade de Deus, precisamos de homens que nos guiam na justiça de Deus, precisamos da boca de Deus falando por intermédio dos seus servos, os profetas. Mas deixa-me te dizer uma coisa, o maior profeta de todos os tempos é a palavra de Deus, ou seja, a palavra de Deus contém toda a profecia de todos os tempos, até a vinda de Cristo e a nova terra. Em outras palavras, um profeta aparecendo diante de ti deve te falar as visões, os sonhos que recebe de Deus, mas dentro do contexto e dentro da doutrina bíblica. Não devemos dar voltas. Tudo bem, talvez no próximo vídeo falaremos das características do verdadeiro profeta, mas até aqui o que estou a dizer, ou seja, o que a palavra de Deus nos ensina é: os profetas nos guiam nos caminhos de Deus. São eles que vêm nos ensinar, são eles que vêm nos exortar, são eles que vêm nos ajudar a caminhar neste mundo perverso. Por isso, a Bíblia nos ensina também que temos que respeitá-los. Tudo bem. A mesma palavra de Deus, no livro maravilhoso que é a Bíblia, no livro de Jeremias, capítulo 2, versos 8 e 9, há uma mensagem muito forte, que já parece que muda a nossa visão. Assim diz: os sacerdotes não perguntaram onde está o Senhor. Talvez podes não entender. Era num tempo muito difícil em que Deus escolhe e levanta Jeremias, em que Jeremias começa a se justificar. Não, Senhor, é porque sou pequeno. Não, Senhor, é porque a minha língua é muito presa. Ele diz: eu te escolhi muito antes da fundação do... Ou seja, antes do mundo ser fundado, eu já havia te escolhido. Agora, uma coisa que acontece. Ele diz: olha, os sacerdotes não perguntaram onde está o Senhor. Em algum momento passamos por muitas dificuldades, por muitos problemas, em que, como homens, e em algum momento até os próprios profetas já não buscam o conhecimento de Deus. Eles já vinham fazendo maravilhas, mas quando chega o tempo de caos, o que tem acontecido? Em algum momento já não perguntam onde está o Senhor. Continuando assim diz: os que lidam com a lei não quiseram saber sobre mim. Os governadores se revoltaram contra mim. Amigo, estamos num tempo difícil. Estamos num tempo desta pandemia coronavírus. Estamos num tempo em que há muitas dificuldades que assolam o mundo atual. Mas, em algum momento que tem acontecido, muitos homens de Deus estão mais preocupados em dizer: Deus nos dá solução, Deus nos ajuda, mas pouco tempo arrependem-se, ou seja, não se dá um tempo para se arrepender dos seus caminhos e procurarem um caminho justo que leva à vida eterna, ou seja, não buscam a verdadeira vontade de Deus, que é caminhar no seu santo mandamento. Porque se temos essas doenças, é a solução, ou seja, é o resultado ou o salário do pecado da humanidade. Pois a palavra de Deus nos diz: o salário do pecado é a morte. E a consequência também do mesmo pecado, acabamos em algum momento tendo o quê? Essas enfermidades sem cura, ou talvez enfermidades muito difíceis e inexplicáveis na nossa visão ou na nossa linguagem humana.
Os profetas falaram em nome do Deus Baal e adoraram os ídolos e não puderam ajudar a ninguém. Estão a falar do que aconteceu naquele tempo. Naquele tempo existia um Deus chamado Baal, o Deus da prosperidade, o Deus que concedia tudo, o Deus da riqueza, o Deus da fertilidade, o Deus que abençoava, o Deus Mamon, em outras palavras. E o que acontece? Mamon é outro Deus, tudo bem. Mas o que acontece aqui? Nos diz que os profetas falaram em nome de Baal. O que estão a dizer? Atualmente, ou seja, no que vinha acontecendo, os profetas estavam mais preocupados com o bem-estar aonde? Nesta terra. Estavam mais preocupados com o quê? Com as bênçãos. Estavam mais preocupados com a riqueza e a prosperidade na terra. Falavam em nome de Baal. Ou seja, falavam em nome de Jesus, mas no final do dia, a mensagem que era anunciada era: te darei todos esses reinos. Desde o momento que se ajoelhe, devolva o dízimo e as ofertas. Aproxime-se, está doente, venha, iremos te curar. Qualquer enfermidade, nós vamos curar. Mas seja fiel nos dízimos e nas ofertas. Não estou a dizer que não devemos tirar dízimo. Mas o fogo dos profetas é o quê? É o bem-estar na terra. Qualquer doença, eu te ordeno, eu determino em nome de Jesus. Agora chegou a doença que precisa dessa determinação. Chegou uma doença que precisa de um profeta para estender a mão e tocar os enfermos para que eles sejam sarados de todas as suas enfermidades. E cadê eles? Onde é que estão eles? Por onde é que eles andam? Falaram em nome de Baal e não podem ajudar a ninguém. Ou seja, eles adoraram aos ídolos. Em algum momento, o poder que é usado com 50% ou 70% desses profetas é um poder satânico. E a maioria dos profetas, em algum momento, são idólatras. Homens que estão sempre venerando os seus bens materiais. Homens que guiam o povo para caminhar num caminho perverso, num caminho que leva à perdição. Homens que estão preocupados em permitir com que o povo caminhe, ou seja, acumule mais bens na terra, tenha mais tesouro onde? Na terra, e não se preocupam em preparar o povo, em abandonar os seus pecados e se preparar para a segunda vinda de Cristo. Lhe pergunta, como é que Cristo voltará? Qual é a maneira da volta de Jesus? Com quem virá Jesus? Qual é a sua forma de voltar? E qual é o objetivo da volta de Jesus? Porque se conhecessem o objetivo da volta de Jesus, em nenhum momento se levantariam, ou seja, teriam ousadia de se levantar, falar apenas de prosperidade e chegar num tempo em que nós precisamos da manifestação da cura, estarem no silêncio, nos bancos, atrás das câmeras, só pregando. Tudo bem. Assim diz também a palavra de Deus no mesmo livro de Jeremias, capítulo 5, nos seus versos 31. Os profetas não falam a verdade e, apoiados por eles, os sacerdotes dominam o povo e o meu povo gosta disso. Porém, o que é que eles vão fazer quando esta situação chegar ao fim? O que acontecerá com eles? O que eles farão se essa situação chegar ao fim? Estamos no tempo do fim, no princípio das dores. O que estão fazendo eles? A Bíblia nos diz, olha, os profetas não ensinam a verdade. Qual é a verdade? A verdade é Jesus. A verdade é Deus. A verdade é o Espírito Santo. A verdade é a lei de Deus, irrefutável. A verdade é a palavra de Deus. Mas não falam. Não te ensinam a lei. Não te ensinam a abandonar o pecado. E se te falarem um pouco sobre o pecado, só serão piadas para ganhar memes. E no final do dia, onde é que vão? E o que acontece? A Bíblia nos diz que e eles também são apoiados com quê? Com sacerdotes. Estão a dizer, líderes espirituais apoiam esses profetas. Líderes espirituais acabam se unindo com esses profetas e andam a propagar mensagem que não tem nada a ver. Ou seja, continuam ensinando mentiras que não levam nenhum homem ou nenhuma mulher, nenhuma criatura à salvação. E o que acontece com o povo? Quem não quer ter riquezas na terra? Quem não quer ser rico na terra? Eles aceitam. E eles gostam disso. E eles recebem de mão cheia e dizem, profeta, pastor, pai espiritual, faça isso, força aí. Sim, é o que tem acontecido. E a palavra nos diz,
Porém, o que é que eles vão fazer quando esta situação chegar ao fim? O que eles vão fazer quando esta situação chegar ao fim? Nessas epidemias, nessas dores e doenças que estão acarretando o mundo, o que eles estão fazendo? Aqueles homens que só com um casaco, tirando o casaco, já era cura. Com uma rasteira, era cura. Só com um fio de cabelo, era cura. Qualquer situação era cura. E estamos num mundo em que as pessoas estão apavoradas, em que as pessoas estão a caminho, ou seja, estão à procura de qualquer coisa. Há dias atrás, você acompanhou, acredito, para quem vive aqui em Moçambique, disseram, Papa nos disse que nós temos que abrir a Bíblia, vamos apanhar cabelo. Muitas pessoas beberam cabelo. E 80 ou 90% de pessoas que beberam o cabelo que acharam na Bíblia não procuraram saber o que o versículo dizia. Vamos imaginar juntos. Imagine se no versículo em que tinha o cabelo estivesse escrito o seguinte: este é o selo que Satanás coloca sobre todos os seus filhos. Será que teria coragem, depois de ler esse verso com o cabelo aí, e tomar água, dar à sua família, dar aos seus amigos? Teria coragem? Teria essa ousadia? Claro que não. Mas já que as pessoas estão preocupadas com a solução e menos com Deus da solução, qualquer coisa serve. Se te dissessem que as fezes do Papa são a solução para esta epidemia, todo mundo ia permitir com que até esse Papa tivesse talvez diarreia para poderem ter as fezes. Por quê? Eles estão mais preocupados com a solução e o bem-estar na terra e não se dão tempo de aprender aquilo que a palavra de Deus nos ensina. E o mesmo profeta Jeremias continua dizendo: todos os ricos e pobres procuram ganhar mais dinheiros desonestamente. Até os profetas e os sacerdotes enganam as pessoas. Todas as pessoas estão mais preocupadas em ganhar o quê? Dinheiro. Fecharam a igreja. Has de pagar dízimo via em ofertas via conta bancária. Vão continuar a te incentivar para você pagar isso, porque esse é o salário deles neste mundo. O céu não é para eles. Mas o que acontece? A palavra nos diz: olha, os ricos e todos os homens estão mais preocupados em ganhar o dinheiro. E até os profetas e os sacerdotes enganam o povo. Amigo, em qualquer esquina existe profeta. Em qualquer esquina você vai apanhar um profeta. Porque eu fui levantado para restaurar a nação. Eu sou profeta dessa nação. Eu sou o último profeta. Eu sou tal fulano. Eu recebi revelações. Se você é a boca de Deus neste século XXI, especialmente neste 2020, qual é a mensagem nova que Deus te dá? Porque cada profeta tinha uma mensagem nova. Cada profeta trazia uma novidade que vinha de Deus. Qual é a mensagem nova? Porque Jesus morreu dos mortos. Não é novidade isso. Essa é a boa nova anunciada pelos profetas e pelos nossos pais apóstolos. Qual é a boa nova? Jesus voltará em breve. Todo o Apocalipse, Novo Testamento, desde o Velho, já temos essa mensagem. Qual é a mensagem nova? Porque adultério, isso já anunciaram na mensagem. Qual é a novidade? Algumas mensagens dos profetas há dias atrás dizerem: olha, brevemente haverá uma fome inexplicável. Mas amigo, a Bíblia nos diz, na abertura do quarto selo, haverão epidemias, haverá fome. Você espera o quê? Mesmo aquela pessoa que não lê a Bíblia já sabe que no final desta epidemia, depois deste coronavírus, o que aguarda o mundo é a fome, não há mais nada. Porque até a Bíblia nos ensina. Vai me dizer que a profecia também? Deus te revelou uma coisa que já está na palavra? É isso que vai me dizer? Como profeta? Como homem de Deus? O outro disse: não, haverão trevas. Apocalipse já nos disse que isso haveria. Qual é a novidade para este século XXI que você traz como profeta, como homem de Deus? O que você nos traz como novidade, especialmente neste 2020? E se você é um instrumento de Deus, é a boca de Deus, quando é que Deus te revelou que haveria coronavírus? E se Deus te revelou, qual é a solução? Porque todo profeta que trazia uma mensagem de Deus, uma advertência de Deus, no final do dia dizia: faça isto. Aquilo que não tinha solução, Deus dizia: olha, a condenação já está. Ou seja, o povo já está totalmente condenado. Qual é a mensagem? Não há novidade. Só são rasteiras, pulada para aqui,
transformando vinho em água, profecias falsas, dizendo essa coisa agora, bicho. vomita. Vomita essa coisa agora, Sai. Leva um baldinho, a pessoa tenta vomitar e diz essa coisa que vai ser uma coisa espiritual. Olha, vocês não entendem por que levam um baldinho físico? Isso é uma coisa espiritual. Dizendo, não, é porque eu tenho solução, eu ajudo. Vem alguém chorando, profeta, ajuda meu pai. Quero ajudar o pai. Eu profetizo tudo bem, onde é que está teu pai? Orando pelo teu pai à Onde é que a gente distância. vai com isso? Pai, o que E aconteceu? ultimamente não temos profetas, Eu tinha amarrado temos muito, mas palhaçada. agora já está leve. Só temos adivinhos, homens que estão preocupados em adivinhar. Amigo, uma questão simples, qual é a diferença do profeta atual com o curandeiro? Nenhuma. Qual é a diferença? Só porque ele pega a Bíblia, mesmo o curandeiro faria o mesmo. Essa é a diferença. Assim diz também a palavra de Deus. Mas o Senhor Deus respondeu: esses profetas estão profetizando mentiras em meu nome. Eu não lhes enviei, nem lhes dei ordens e nunca lhes disse nada. As suas visões são mentiras e as suas adivinhações não valem nada. Eles inventam profecias só para enganar. Amigo, dia 21 Depois do mês desta passado oração, de março, jejum, início de 2020, um profeta Fala disse: hoje, dia agora saberão 21 que quando o de profeta março de jejua 2020, para orar, depois desta oração, Deus faz maravilhas. A partir de agora, Espírito, basta terminar essa oração, onde ouvir que coisas coronavírus é vão um ser assunto mexidas, passado. Estamos no dia 1 revertidas. hoje. Estamos no dia 1 de abril. Já orou no dia 21? Passaram, se não me engano, por aí Os uma irmãos semana. hão de ouvir pela E televisão, aqui é pela Moçambique, se rádio, não me engano, já temos 8, se não for 10 casos. que o coronavírus, Onde é que a o gente vai? Covid-19, Ele fala isso na Já igreja não é- e agora é está algo atrás do das passado. câmeras. Mas disse não que já tem vê a mais solução. poder. Amigo, Agora vocês e de veem o repetir o que eu apóstolo disse dizer: e de voltar a estou a falar. jejuar para orar. Essa epidemia Vocês devem é saber. Deus sacudindo o mundo. É uma Deus coisa que abrindo a acontece. vista de você e eu. É Deus nos dando o entendimento de que, olha, fora dele não há outro. É Deus sacudindo o mundo e nos fazendo perceber que, olha, não há ninguém capaz de controlar o mundo além do grande eu sou, Jeová, o onipotente, onisciente, onipresente, aquele que fez tudo por ele e para ele. Essas epidemias vêm para nos mostrar que esses profetas só são profetas no tempo de bonança para enganar o povo e encher os seus bolsos. E no final do dia, abandonarem, quando é o tempo que mais precisam de profeta. E um dos pastores que eu tanto gosto, ele pergunta: amigo, por que você não tira luvas? Por que você não tira máscara e coloca as mãos nas pessoas e começa a lhes curar? Por que não manda alguns dos seus servos para curar tantas pessoas? Queria essa ousadia? Tem medo de ser afetado. Agora que é doença. Naquele tempo que vocês lançavam demônios sobre as pessoas, vinham e manifestavam. E vocês, ao mesmo tempo, tiravam os mesmos demônios. Tinham solução para tudo. Mas agora, o povo está a sofrer. Imagine com essas epidemias as pessoas começarem a manifestar nas suas casas. Quem vai lhes levantar? Quem vai lhes curar? Tudo bem. A palavra de Deus continua dizendo o seguinte. Jeremias capítulo 23, versos 14. Mas aos profetas de Jerusalém vejo uma coisa errada. Cometem adultérios e andam com falsidade e esforçam as mãos com malfeitores para que não se convertam. E a sua maldade, eles têm se tornado por mim como Sodoma e os moradores dela como Gomorra. Em outras versões estão a dizer que esses profetas andam a correr 120 por hora, levando profecias, ou seja, levando o povo à perdição e não ensinam o caminho certo para as pessoas se converterem. E em algum momento a Bíblia nos diz que eles cometem o quê? Eles cometem adultério e eles andam na falsidade. Não chamam o povo ao arrependimento para o povo se arrepender dos seus pecados. Não é o que é feito. O que é feito agora é
no seu pecado Deus vai te abençoar, que Deus é esse que te abençoa na lama do pecado. Porque Cristo primeiro vem, permite com que você receba a mensagem, se arrepende, converte-se e é batizado e nova criatura se torna e recebe as bênçãos de Deus. Se te abençoasse na lama do pecado, qual seria a necessidade de você se converter? Não há nenhuma necessidade se você já está bem abençoado, mesmo dentro do pecado. Qual é a diferença da bênção que um ímpio recebe um filho de Deus, vindo a mesma bênção do mesmo Deus? Não faria nenhum sentido. E aqui a palavra de Deus nos diz: não mandei os profetas, e todavia eles foram correndo e não lhes dei, e não falei a eles, e todavia eles profetizaram. Eles andaram correndo, ou seja, buscaram conhecimento no espiritismo, eles buscaram esses poderes no espiritismo, eles saíram correndo. Cada canto, amigo, levanta-se um profeta novo e sai correndo, conquistando multidões e multidões para a sua igreja, e não há nenhum ensinamento da verdade. No final do dia é o bem-estar na terra. Por isso que eles são mais preocupados em te contar histórias. Amigo, qual desses profetas que você conhece que já te pregou o livro de Daniel, que já te pregou o livro do Apocalipse, qual deles que levanta e te diz aquilo que vai acontecer depois do coronavírus usando a Bíblia? Nenhum deles se levanta e faz isso. Por quê? Não tem nenhuma comunhão com Deus. O que o povo precisa mais de ouvir nesses últimos dias são os eventos que vão até... São eventos que nos levam até a volta de Jesus. E esses eventos estão no livro do Apocalipse. Claro que um dia teremos os estudos do Apocalipse. Mas, amigo, são profetas, são poços sem água, porque não tem Deus. E eles andam correndo. E quando eles correm, recebem mensagem que nem vem do próprio Deus. Em algum momento você poderia perguntar: quer me dizer que já não existe nenhum profeta verdadeiro? Quer me dizer que não existe um profeta de Deus? Quer me dizer que ultimamente todos esses profetas que se levantam são falsos? Não é o que eu disse. Estou a apresentar aquilo que é a nossa realidade atual. A nível mundial temos muitos profetas em cada esquina, mas nada fazem. Nada fazem. Amigo, um profeta que é boca de Deus, recebe mensagem que vem de Deus. Quando chega uma epidemia, além de nos dizer a solução, ele também corre para lá no livro de 2 de Crônicas, capítulo 7, versos 13 e 14. Aquilo até meu pastor pregou, até meu ancião pregou. Eu também já preguei para várias pessoas. Que se meu povo, que se chama pelo meu nome, se ajoelhar e se humilhar e orar, eu irei sarar a terra. Não estou a dizer que os profetas fizeram mal por anunciar essa mensagem, deveriam anunciar. Mas tinham que ir mais além. Como sendo pessoas que recebem visões, recebem profecias, recebem assuntos que vêm do próprio Deus. Os antigos reis, antes de ir à batalha, primeiro faziam o quê? Falavam com o profeta. Ou seja, os profetas eram eles que sempre traziam uma novidade ao povo. Olha, agora vai acontecer isto e a solução é esta. E muitos membros desses pastores, das igrejas desses pastores, estão sendo afetadas. Estão a perder a vida. Acho que vão perder dízimos e ofertas. Por quê? São guias cegos. São cegos. Pastores no tempo de bonança, pregadores no tempo de bonança, profetas no tempo de bonança, no tempo em que nós precisamos da sua unção, no tempo em que nós precisamos de você para nos anunciar a mensagem que vem de Deus. E você se esconde atrás das câmeras. E um pastor que eu tanto gosto dele, Silas Malafaia, ele nos diz: os médicos nos hospitais correm risco. E um hospital é um centro em que todo mundo vai para lá em busca de saúde. E a igreja também é um hospital onde as pessoas buscam Deus e querem solução. E esses profetas, acredito eu, que se um dos membros tivesse coronavírus, não teria ousadia de ir para lá visitar. Ligaria para os médicos. Por quê? Sendo boca de Deus. Para finalizar, no livro de São Mateus, capítulo 7, é um verso que todo mundo conhece. Assim diz: acautelai-vos, porém, com dos falsos profetas,
que vêm até vocês vestidos como ovelhas, mas anteriormente são lobos devoradores. Tenha cautela com esses profetas que se levantam dizendo que eles receberam uma mensagem de Deus. Tenha muita cautela e cuidado, porque eles aparecem como ovelhas bem vestidos, que vão te dizer tudo o que acontece na sua vida, mas não vão te dizer nada que vem de Deus. Não vão te falar do seu pecado, não vão te falar sobre o adultério, não vão te falar sobre o sábado, que é o santo dia do Senhor. Não vão te falar sobre isso. Se lhes perguntar, vão começar a te justificar. Vão começar a se justificar. E importa dizer que até o pontífice, o líder supremo, estou a falar na área religiosa, o grande conhecido Papa, nesse tempo está onde? Está em quarentena. Está em quarentena. Quarentena? Cadê aquela mãozinha sagrada? Aquela mãozinha que tocava qualquer pessoa. Tocava criança, tocava pessoas enfermas, tocava qualquer pessoa, abençoava. Todo mundo queria ser tocado por Papa em Moçambique quando apareceu no ano passado. Até não trabalhamos, bancos fecharam. Era um feriado. E agora? Por que não decreta um jejum a nível mundial? Para que todo mundo se ajoelhe e clame a Deus para que possamos ter a solução. Está em quarentena, atrás das câmeras, talvez, se quer anunciar a mensagem ao povo. Aquela mão que vinha anunciando, aquela mão que vinha curando, aquela mão que vinha abençoando, onde é que está? Encolheu-se? Cortaram? E no final das pragas vai se levantar como solução. E esses profetas no final do dia vão se levantar com uma solução. E sabe quando é que vão se levantar em algum momento? Talvez quando os médicos acharem a solução, quando Deus dar entendimento aos médicos para terem solução. É quando os profetas vão começar a levantar e falar alguma coisa. E agora? Que nós mais precisamos dele. Todo mundo quer saber, afinal essa doença de onde é que vem? O que a palavra de Deus nos diz sobre essa doença? E se te perguntassem, onde é que na palavra de Deus fala um pouco sobre coronavírus, fala um pouco sobre doenças sem cura? Alguns profetas vão pegar o telefone para entrar na Google para pesquisar. Por que não busca a mensagem do próprio Deus como profeta? Pelos seus frutos os conhecereis. Portanto, porventura, colhem-se as uvas dos espinhos ou figos dos abralhos? Amigo, se Moisés vivesse no nosso tempo, se apóstolo Paulo vivesse no nosso tempo, se Jeremias vivesse no nosso tempo, se Amós vivesse no nosso tempo, se Daniel vivesse no nosso tempo, se Pedro vivesse no nosso tempo, se todos os homens que nós conhecemos, homens fortes espiritualmente, vivessem no nosso tempo, fechariam as igrejas, não ajudariam o Estado. Sabe, me dói muito o coração, não estou a julgar a ninguém, nem estou a condenar. Alguns podem pensar que sou fanático, você tem toda a sua razão, pode julgar o que quiser, mas me sinto mal. Quem mais sofre é o Estado. São os nossos presidentes, são médicos. E os homens de Deus, cadê? Estão aonde? Aconselham o povo, fica em casa, temos que ficar em casa. Aconselham o povo, lava as mãos, temos que lavar as mãos, é verdade. Temos que desinfetar, temos que ter gel. Temos que ter álcool, sim. Mas essa mensagem não deveria ser uma mensagem que vem de um profeta, muito menos de um pastor. Deveria ser uma mensagem que vem de um especialista, ou seja, de um médico, assim como vem. Eles recebem essa mensagem dos médicos e transmitem para o povo. E qual é a nossa condição como cristão? O que nós devemos fazer? Vão te dizer que vamos orar. E Satanás mesmo, antes de lançar a pandemia, mesmo se fosse o próprio diabo a lançar, qualquer coisa que Satanás lança, já sabe que a primeira coisa que você há de fazer é orar. Mesmo um mundano vai te dizer, vamos orar. Até recebi um amigo conversando com ele, chamado Shah, ele disse, até Trump disse, vamos orar. Agora, qual é a diferença? Tempo de nós refletirmos. Porque nunca do espinho podemos colher coisa boa. Satanás é Satanás 24 horas. Nada de bom podemos receber nas mãos do diabo. Nada de bom podemos receber nas mãos desses falsos profetas. Porque só vão nos dar riqueza. E no final do dia, onde é que a gente vai? Na perdição. E uma coisa que eu disse é de dizer novamente. Amigo, não tema. Não trema. Não tenha medo.
Não é tempo de confiar profeta, é tempo de confiar a Deus. Não é tempo de você procurar saber mais sobre aquilo que o seu líder diz. É o tempo de você saber na palavra de Deus o que Ele te ensina, o que Ele quer que tu faças. Porque a palavra de Deus nos diz, assim como os muros ou as montanhas, os montes cercam Jerusalém, o poder de Deus também está aí, agindo e trabalhando. E aquele que deposita a sua fé nas mãos do Senhor, não do profeta, não daquele que você se ajoelha dizendo, Pai, Pai. Não. Aquele que deposita a sua fé nas mãos do Senhor, esse sim é um bem-aventurado. Amigo, vamos examinar por nós mesmos a palavra para que possamos ter a vida e o testemunho de Jesus. Porque agora, na sua casa, não criou-se nenhum pequeno grupo, talvez, na sua igreja. Só eram milagres, bênção e cura. Agora, como é que vai fazer o culto na sua casa? Como é que vai fazer as coisas? Seu profeta já não está contigo. Terá que parar na televisão e assistir. Será que vai conseguir, se essa pandemia nos levar acima de 3 meses, 1 ano? Se mesmo na presença do profeta dentro da igreja, os seus problemas se acumulavam cada vez mais, vai te dizer, põe água no copo e assiste televisão e depois, no final do dia, bebe água. Tempo de a gente refletir, tempo de a gente clamar, tempo de a gente rasgar as nossas vestes, tempo de a gente jejuar e clamar a solução que vem do Senhor. E uma coisa que eu te dizer, que não te esconder é, independentemente da mensagem dos profetas, a palavra de Deus sempre irá se cumprir. Depois dessa pandemia, ainda vem uma coisa pior, uma coisa muito pior, mais que isto aqui ainda é BIP. Isso aqui ainda é please call noutra linguagem. Ainda vê uma coisa que o mundo vai tremer. Pessoas vão olhar para a sua mão e não terão coragem de voltar a contemplar novamente. Mas só isso teremos o conhecimento ao estudarmos a palavra. Continue e compartilhe a mensagem e que Deus te abençoe por Cristo e pelos seus méritos.